Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estamos aí, agora vamos finalizar o capítulo 2 desse projeto Olhares entre Yoga Sutra, onde a gente então aborda um livro não mais importante talvez, nem principal, há outros como Bhagavad Gita e outros, né? Vedanta Dueta, por exemplo, Shiva Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Gheranda. Não tem livros de hierarquia, tá certo? O Hatha, ou as posturas do yoga propriamente dita, ou yoga, ou os yogas que têm posturas, não são preparações para o yoga de Patanjali, convencionalmente chamado de Raja Yoga, yoga real. Ele, na verdade, é uma proposta de um sacerdote. Nós estamos aqui no cerne do capítulo 2, no qual, depois de um grande passeio do capítulo 1, que vai explicar a experiência do Samadhi, quando então o turbilhão da consciência não para, não cessa, não diminui sua velocidade, mas é a sua percepção sobre esse turbilhão da consciência que toma uma outra perspectiva, ou lhe é apresentada a você uma outra proposta de um estado de consciência. Há vários estados de consciência. A gente aqui chama de estados alterados ou alternativos de consciência. Capítulo 1, Patanjali vai explicar o tal do Samadhi, onde então esse turbilhão da consciência vai continuar imprimindo as suas cores em Purusha. Mas agora você saca que há uma distinção. Não, ninguém é superior a ninguém também. A gente no capítulo 2 foi apresentada a teoria dos gunas, por exemplo, que cada objeto você o percebe porque ele possui 3 qualidades no qual você também possui. Rajas, tamas e sattva. Velocidades e movimentos, lentidões e repouso, e harmonia ou equilíbrio. Você, uma mexerica, o passarinho curió, o sol, segundo Patanjali, é formado dessas mesmas qualidades. Num encontro do conjunto dessas 3 qualidades num objeto que está lá na realidade, encontrando com você, que é um outro objeto, que tem uma porcentagem, para a gente colocar assim na matemática a ideia, dessas 3 qualidades, o encontro vai surtir uma nova composição, que vai ter uma outra porcentagem de gunas. E aí você vai criando a sua subjetividade. Subjetividade é o lugar entre o real, o ideal, vai surgir uma subjetividade. Quem você pensa que é, onde você vive. O yoga é uma subjetividade, né? Você capta o real, mas você só consegue perceber isso pelos seus filtros, ou sensações, se você preferir. Nós também fomos apresentados a teoria dos kleshas, que é o grande cerne aqui, eu acho, do capítulo 2. Essa sua dificuldade de identificar esse tal observador em você, Purusha, não contaminado pela realidade que imprime suas cores através de Prakriti, o seu corpo e a sua consciência, porque a consciência está indo para Prakriti. Vai dizer que a sua ignorância perante essa identificação, ou não identificação, né? Vai fazer você se enredar então em samsara, sobretudo por 4 comportamentos que advêm da ignorância. O primeiro klesha, a vidya, que é o apego, a aversão, o medo da morte, ou a insegurança, e o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. Tá tudo nas aulas anteriores isso, tá certo? Você está no Instagram e está viajando, ou aqui no YouTube está viajando, tem outras aulas aí, tá certo? Acho que essa aqui é a aula 14, se eu não me engano. Estamos no final do capítulo 2, são mais 2 capítulos. E aí você vai ser enredado em samsara, que é
Não o lugar das ilusões, nós já falamos sobre isso. Alguém sem nenhuma ilusão é um desiludido, está em depressão. Mas é você tomar consciência, deixar de ser ignorante, primeiro klesha, ou impureza, olha só, ou veneno, ou obstáculo, vários nomes e traduções para klesha. Ignorância, o apego, a aversão, medo da morte, o orgulho, comportamentos que te enredam a ficar identificado com as cores da realidade através de Prakrti, colorindo Purusha, que é imutável. Quando você se identifica, você começa a falar eu sou, eu sou, eu sou, né? No sentido de a priori, né? Eu sou ruim, eu sou baixo, ou eu sou burro, ou o yoga não é para mim. E você começa então, quando tem a distinção em Samadhi, através de Viveka, discernimento, perceber que você não é, mas você está sendo. Você é fruto do encontro do quê? De outros corpos e mentes, encontrando seu corpo e sua mente, ou consciência, formando novas composições. Composições que te alegram, fazem você mais perfeito, mais potente, ou encontros que te despotencializam, te tornam tristes, te decompõem. E isso é constante. E aí ele vai então Patanjali apresentar a sua grande proposta para você então se livrar da ignorância. É esse o rolê, né? Que é um caminho óctuplo. Yama Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana, Dhyana e Samadhi vai chamar de Samyama aí no próximo, capítulo 3, é um conjunto. Nós chegamos até o Yamas e Niyamas, né? Que desencaixar vai traduzir como atitudes para com o nosso ambiente. Nós percebemos que se pensar em ambiente, a relação com o outro é política, né? Política não no sentido de ser filiado a um partido político, mas política como meios de você conviver com outros. São contratos, né? Você estabelece contratos, você fala assim, olha, nessa sociedade onde você vive, porque tu chegou, já existia a sociedade. Existe algum marco civilizatórios, por exemplo, menino veste azul, menina veste rosa. É uma convenção, né? Não tem nada genético que faz você, menino, vestir, né? E aí, ao longo dos encontros, você pode, tô em Yamas, hein? Falar assim, cara, eu sou menino, mas eu quero vestir rosa. Aí você pode abrir um axioma, para dizer Deleuze e Guattari, ou seja, abre uma brecha, uma fissura nesse marco civilizatório e coloca outra. É claro que haverá então os mais ortodoxos, conservadores, que vão falar, cara, eu não quero que isso mude, né? Isso vai deturpar minha sociedade, é um medo, né? Tô falando de Yamas, tá? Então Patanjali vai descrever aqui 5 condutas de comportamento do século II a.C. indiano em um Brahmani, tem que estar contextualizado, isso não é universal. Ah, mas eu acho que é universal. Você é um conservador e está tudo bem. É o mesmo pensamento que ocorre hoje no Brasil, né? Existem, então, contratos que foram firmados lá atrás que eu não quero abrir mão. Menina é menino, menina é menina e não tem meio termo. É isso. Patanjali, então, vai colocar a Ahimsa, que é a não violência, e desencaixar traduz isso como comunicação, consideração para com todos os seres vivos, especialmente os que estão inocentes e os que têm dificuldade em situação pior que a nossa. Tradução que nós chegamos à conclusão que é bem legal essa. A segunda é não roubar ou não cobiça, ou a capacidade de resistir a um desejo por algo que não te pertence. E ama, segundo. O terceiro... esse era o terceiro. O segundo é comunicação correta por meio da fala, da escrita, dos gestos e das ações, satya. Alguns traduzem como verdade, mas não é a verdade do sincerão, fala o que vem na minha telha porque é satya. O quarto, moderação, é brahmacharya. No tempo de Patanjali, o contrato era celibato, o cara que se pressupunha, né? Percorrer o caminho de yoga, celibatário. E aí foi criando novos marcos civilizatórios, tá pegando rolê? Ou seja, foram criando axiomas, foram criando aberturas. E hoje, nós podemos pensar em brahmacharya como moderação ou prudência com todas as nossas ações. Nem se fala mais de relação sexual. E o quinto, a ausência de ganância, ou a parigraha, ou a habilidade de aceitar apenas o que lhe é apropriado. Não tomar dos outros, né? Não ter cobiça, ou diminuir a sua cobiça. E aí a gente entra nos niyamas,
que são então atitudes para com você mesmo. Mas por que isso tudo? Segundo Patanjali, para diminuir o turbilhão, ou você conseguir então identificar que há um vedor, um observador em você, que não é você, mas está sendo, lhe ajuda a ser. O Purusha faz, se ele existe ou não existe, é outro rolê. É uma subjetividade, tipo ego, id e superego. Se existe ou não existe, é irrelevante na questão da psicanálise, sabe? Ninguém vai discutir, fazer uma tese, olha, cheguei à comprovão empírica que id não existe. Não existe, não tem esse rolê. Por isso que a ciência nem considera a psicanálise ciência, né? Purusha, então, é o que grande parte dos yogis brasileiros entra numa confusão gigante, porque é o seguinte: para você ir no rolê do Patanjali mesmo, é dual. Ou seja, prakrti, o seu corpo, é igual ao cristianismo. É algo que impede você de sacar a perfeição que você já é, e Purusha vai transmigrar de corpos, de prakrtis. É isso. É isso aí, tá? Você entende isso. Isso é um rolê mais difícil de entender, porque exige a metafísica, mas você, brasileiro, entende mais fácil do que eu falar para você, cara. Vamos tentar entender de uma forma monista que existe o não dualismo, ou seja, corpo, prakrti, e Purusha, mente, consciência, alma, dá o nome, espírito, seja o que você quiser. Eles são diferentes. São duas modificações de infinitos atributos de Deus, que é o todo. Já falamos sobre isso, eu não vou entrar muito. Eles têm o mesmo grau de grandeza, vamos colocar assim. Eles não são distintos, eles não são superiores um ao outro. Só com prakrti você não tem consciência de si mesmo. Só com a consciência de si mesmo, sem prakrti, você não tem a impressão do mundo, você não tem percepção nenhuma, você não vê o céu, tá? Português claro, se você não está entendendo. Se Purusha só é colorido pelos vários corpos, Anandamaya Kosha, Pranamaya Kosha, não sei o que, os índrias, né? Que vão ser atravessados em prakrti, vão produzir então a impressão em Purusha, e aí você, vê o céu, vê a câmera, me vê. Então, nessa perspectiva não dual, os dois são distintos, mas um é maior do que o outro. E isso você tem resistência de compreender, porque você foi impresso na subjetividade católica, sobretudo em Platão e Aristóteles, que fazem você entender, por mais que seja difícil, mais difícil, que existe um outro mundo, um céu cristão. Fala, no yoga não tem céu cristão, mas tem o Kaivalya. Kaivalya para você, não menos você, né? Vocês são pessoas esclarecidas, mas em geral, se faz a leitura de Kaivalya ou Kaivalya, ou Moksha, no yoga, como um outro mundo. É metafísico. Para alguns, tá certo? Não é para todos. Eu estou colocando aqui, além do não dualismo, a perspectiva filosófica monista. Monista significa que só tem esse mundo. Então, esses códigos aqui de conduta do yama, e o niyama, que é a limpeza ou manter asseado o corpo e o ambiente ao redor, contentamento, santosha, ou a faculdade de estarmos confortáveis com o que temos, com o que não temos. 3. A remoção das impurezas do nosso corpo e mente por meio da manutenção de hábitos corretos, como sono, exercício, nutrição, trabalho e relaxamento, desencaixar. 4. Svadhyaya, autoestudo e a necessidade de rever e avaliar o nosso progresso. E reverência a uma inteligência superior, a aceitação de nossas limitações diante de Deus, aquele que tudo sabe. Ishvara Pranidhana, o Ishvara Pranidhana. É niyama. São comportamentos, vem comigo agora, que você deve adotar se você quiser seguir o caminho do yoga proposto por Patanjali. Aí você é brasileiro, né, tio? Você é brasileiro e você brasileiro não gosta muito de seguir preceitos dogmáticos de algum outro lugar. Tem um livro muito legal do cara chamado Gessé de Souza, que ele organiza, chamado O Malandro Protestante. O malandro é o católico. É nós que tem a Bíblia e não vai na igreja. Você fala que você é católico não praticante. Só existe isso no Brasil, né? O cara se diz católico, mas ele não pratica. Quer dizer, o yogi no Brasil, ele é praticante e não devoto.
ele é o contrário do que geralmente a gente fala dos cristãos. Vou repetir. A minha avó se diz, então, a minha mãe, melhor, né? Minha avó não. Minha avó é católica não praticante, ela não vai na missa, vai de vez em quando, tá ligado? Vai de vez em quando. De vez em quando ela vai. A gente do yoga, de vez em quando a gente pratica o yamas e niyamas. Tá pegando o rolê pra onde eu tô dando? Não? Tô subindo um degrau, já fiz aquele resumão, tô subindo o degrau. Então você é praticante, mas não segue. A minha mãe segue, mas não pratica. É Brasil. Esse contraditório faz parte da alma brasileira. Se quiser se aprofundar nisso, um livro do Ronei, um filósofo da Universidade Federal do Sul da Bahia, chamado Filosofia Brasileira. É irado. De graça em PDF. Procura Ronei Silveira, Filosofia Brasileira. Está em PDF. Ele vai desenvolver essa ideia. Por que você está falando isso, Beto? Não é Yoga Sutra, mas lembra. Eu estou cagando para o que Patanjali quis dizer. Eu não quero saber o que ele realmente, porque se refere ao seu par. A minha maior preocupação é desvendar ou pensar o yoga resolvendo problemas brasileiros. E os yogis brasileiros, eles não são convertidos ao yoga. É disso que eu estou falando. Porque isso aqui vai fazer um rolê lá na frente. A gente nem sabe muito bem o que é klesha, né? Nem sabe muito bem. Menos vocês, são pessoas esclarecidas. Mas você não lembra disso. Né? E você nem lembra de yamas e niyamas também. Você tem tatuagem, pá. Mas você verdadeiramente... Não você, né? Não você é esclarecido. Mas em geral, os yogis no Brasil, invariavelmente, estão muito mais preocupados com Sirshasana. Isso não é uma crítica. Então o brasileiro, o yoga brasileiro é imperfeito. Não é uma crítica. Nós estamos aqui conversando sobre a alma, sobre a sua alma. Sobre como o yoga imprime a sua... Ou melhor, o brasileiro imprime a sua perspectiva cultural no yoga. É esse o rolê. Certo? É esse o rolê. Olha o esforço que é necessário para alguns sacerdotes hinduístas, brasileiros ou não, em imprimir o que é o yoga para o brasileiro. Você não entendeu ainda? Você é aluno ou você é professor? Você é professor? Então foi o seguinte, marca sábado que vem, quando puder voltar, ou se não você já fez isso. Sábado 7 da manhã, você marca para os seus alunos regulares, segunda, quarta e sexta, vir estudar o Yoga Sutra, capítulo 3. Não vai vir ninguém, brother. Agora marca, no mesmo dia, no mesmo horário, você fazer 108 Surya Namaskar. Nossa, brother, lota. Todo mundo quer fazer 108 Surya Namaskar. A alma do brasileiro, então, dá pouca importância para condutas morais. Por isso essa resistência também dos yogis brasileiros entender o yoga como espiritualidade ou religião, qualquer outro nome que você queira dar, relacionado a uma obrigação de conduta moral. É o mesmo rolê que Padre Anchieta teve com os indígenas brasileiros, cara. Dificuldade. O indígena reza o Pai Nosso, aprende a Ave Maria, ajoelha, toca a cruz, faz todos os rolês. Mas à noite, cara, ele está se preparando para sair para matar os inimigos que estão na outra tribo. Para comer o corpo, né? Para beber o sangue deles, sei lá, antropofagia. E por isso que os jesuítas, então, vão fundar escolas, né? As grandes escolas no Brasil são fundadas por jesuítas. Por quê? Porque eles perceberam que com os adultos indígenas não ia dar certo. E muito menos os africanos, né? Então o que eles fazem? Vão começar a ensinar o pequeno índio, o curumim. Tá pegando rolê? Porque aí ele não vai ser impresso pela subjetividade brasileira e então ele vai se converter mais fácil para o cristianismo. Damares está tentando continua tentando. Não consegue. Claro que há um outro convertido, mas não dá. A cultura brasileira é muito forte. Então, assim, a dificuldade de você compreender yamas e niyamas não é difícil. Mas de você ver incorporado na vida, no dia a dia de yogis brasileiros e brasileiras, isso é mais difícil. E klesha, então, muito mais. Nós vamos entrar em klesha mais pra frente. Então vamos tocar o barco. Vamos finalizar isso aqui. Essa era uma introdução que eu queria dar para vocês aqui. Estamos agora no Sutra 41. Além do mais, a pessoa que se torna capaz de refletir sobre a natureza mais profunda da sua própria individualidade, incluindo a fonte da percepção,
Purusha. Sem ser distraída pelos sentidos e livre da compreensão errônea, Klesha Vidya, acumulada do passado. Então, além do mais porque no 40 ele diz o seguinte: quando a limpeza salka, né, o niyama, desenvolvida, ela revela o que precisa ser constantemente mantido, o que é eternamente limpo. O que decai é externo, o que não decai é profundamente dentro de nós. Então no 40 ele vai descrever mais um niyama. Ele vai dizer, cara, manter essa limpeza constante, e desencaixar fala do corpo, mas é muito mais ligado à pureza dos pensamentos, ou dos sentidos, melhor até. Quando a limpeza é desenvolvida, no 40, o que precisa ser constantemente mantido e o que é eternamente limpo. Purusha, né? O que decai é externo, o que não decai é profundamente dentro de nós. Aí ele vai completar no 41. Além do mais, a pessoa se torna capaz de refletir sobre a natureza mais profunda de sua própria individualidade. Purusha. Incluindo a fonte da percepção, sem ser distraído pelos sentidos. Portanto, é o samadhi, né? Quando eu não estou distraído pelos meus sentidos, eu vou perceber então que as impressões que os meus sentidos causam em mim são só impressões, são só marolas. Elas não são eu mesmo, um eu profundo, eu maior. Vamos ver o que Glória diz do 41. E da pureza da mente nasce a satisfação da mente, a concentração, a conquista dos sentidos e, por fim, a preparação para o autoconhecimento. E a gente entra em Santosha 42. Do contentamento advém o ganho de incomparável felicidade. Então, o Santosha é quando você percebe que você não é triste, infeliz, depressivo, sei lá o quê, mas você está sendo. Ao mesmo tempo, você não é fudido, você não é feliz, você está sendo. É tudo momentâneo. A vida, então, é tudo encontro, é tudo passageiro. Você não é, você está sendo. Essa é a grande sacação que Patanjali vai discorrer ao longo de todo esse capítulo 2. Ele discorre, né? Ele vai dizer, então, o 42 do desencaixar, o contentamento, o resultado do contentamento é a felicidade total. E 43, a remoção das impurezas permite um funcionamento mais eficaz do corpo. E as impurezas, aqui cabe tudo que a gente conhece do yoga, né? Desde daquelas técnicas que vão ser descritas lá 1000 anos depois, no Pradipika e no Grande Sanhita, até da depuração mental que você vai fazer durante a prática meditativa, que é o que Patanjali vai pensar aqui, né? Essa depuração mental, intelectiva. Ele é um sacerdote, ele é um intelectual, né? 1000 anos depois, com os Hatha Yoga, a tradição dos Natas, influenciado por outras coisas, até por muçulmano, haverá uma depuração também, com uma preocupação de depuração corporal. Por quê? Porque Patóx é Brahmari, meu irmão. O cara já nasceu com o prakrti dele limpo, tá dando um rolê? Esse é o rolê. O Papa. O Papa é o sumo sacerdote, o cara troca ideia direto com Deus, ainda não tem nada que ser depurado do corpo dele. Pelo menos é a ideia. Vamos no 44. O estudo, Svadhyaya, estamos finalizando o Niyama. Quando é desenvolvido no seu mais alto grau, aproxima o indivíduo de forças mais elevadas que promovem a compreensão daquilo que é mais complexo. Lembra desse sutra, sobretudo essa parte aqui, o autoestudo ou estudo, Svadhyaya, esse niyama, quando é desenvolvido no seu mais alto grau, aproxima o indivíduo de forças mais elevadas que promovem a compreensão daquilo que é mais complexo. Cara, você pode pensar isso aqui, eu tenho um vídeo lá no YouTube falando yogis conversando com espíritos. Porque lá no capítulo 3, no próximo capítulo agora, lá pelo meio, Patanjali vai descrever um siddhi, um superpoder, mediunidade, tá certo? Tu que toca tambor, você que é do espiritismo, é mais fácil você entender isso aqui. Eu duvido que um suíço, um alemão entenda tão fácil o que ele está querendo dizer aqui. É um rolê muito grande, a subjetividade alemã. Por isso eu tenho uma daqueles inolinhas aí aqui no Instagram que fala o samadhi peruano não é inglês. Porque é outra subjetividade peruana da subjetividade inglesa, que é calvinista sobretudo.
Tá viajando, tiozão. Aí você tem que estudar, aí tem que pegar outro vídeo aí. Por quê? Porque o autoestudo vai você fazer se aproximar de forças mais elevadas. Aqui pode ser você pensar de forças intelectivas que você vai alcançar, níveis cognitivos, né? Até conversar com Siddhas. Siddhas, no capítulo 3 aqui do Yoga Sutra, Patanjali vai descrever, cara, são yogis que já desencarnaram, é a linguagem que a gente vai falar aqui no Brasil, e que transitam entre cemitérios. Vem curtir o malandrão. Patanjali vai dizer isso no capítulo 3, mas eu quero já fazer um link com o 244, que passa despercebido. E cemitérios e locais de peregrinação, Siddhas, cara. Siddhas são yogis, então, desenvolvidos, que vão estar em locais de peregrinação e cemitérios e que você pode entrar em contato com eles para poder te ajudar no desenvolvimento do yoga. Aí você pensa assim, tu que é brasileiro, porra, então foi um Siddha que trocou ideia com o De Rose e trouxe então a sistematização do Swastika? Então, esse é o rolê do De Rose. Não sei nem esse rolê, nunca vi, eu entrevistei o De Rose, tá aí no YouTube, mas ele nunca falou do Sutra 244 e dos Sutras dos Siddhas, porque ele não quer entrar nesse rolê de mediunidade. Mas Patanjali permite que você então encontre Zé Pilintra do Yoga em cemitérios e locais de peregrinação. Vai dar teu rolê aí, tiozão. Ah, eu sou tântrico, então. É isso aí. E vamos fechar o rolê do Niyama com 245. Ah, vamos ver o que Glória diz do 244. Do estudo advém a união com a forma divina predileta. E Ishtadevata Samprayoga é a união com a forma divina predileta. Forma divina predileta. E nós estamos no Sutra do Svadhyaya, tá certo? A maioria traduz como autoestudo, Exu Ganesha. Tá mais para Exu pai, né, brother? Não com o filho, né? Shiva tá muito mais parecido com Exu do que Ganesha, que é sabedoria, né? O Ganesha tá mais para Exu Mirim, né? Então, o 244 nos deixa um link para Sutras dos Siddhis, lá na frente no capítulo 3. E vamos fechar então com 245. Da entrega a Ishvara advém a conquista da total absorção. Ishvara é Deus, né, tio? A gente já trocou ideia sobre isso aí. Eu não gosto que seja Deus, é problema seu, né? Vai fazer análise. Olha o que Vikachar diz aqui. A reverência a Deus, nem coloca Ishvara, já mete Deus. Desenvolve a capacidade de compreendermos plenamente qualquer objeto que se escolha. E aqui casa com o nosso rolê do monismo, né? Se Deus é o todo, tudo que você está vendo, entra em contato, se compõe ou decompõe, são modificações de Deus. Quantas modificações existem? Infinitos atributos de Deus, portanto, infinitos modificações de Deus. Há modificações de Deus aqui que você nem vê. Você é filho, você é fruto de só duas modificações de infinitas, que é Deus. Deus é a natureza, Deus é o todo. Deus é Júpiter, tá ligado? Pra você não ficar pensando que é só o planeta Terra. Tiozão, e quando eu morrer? Não, você volta pra Deus, né? Mas sobra alguma coisa de mim? Não, porque se sobrar, tiozão, aí não é monismo, né? Aí não é monismo. Só o que, se você pensar o que sobra de você é matéria, mas essa ideia de eu, né? Roberto, professor, yogi ou yogini, é um acontecimento, cara. É só um acontecimento. Você está sendo Cris Ribeiro Medita, Franca Bertini, Fábio Magalhães. Você está sendo. Você é um nada. E sendo nada, você pode ser o que você quiser. E você está brigando para ser um yogi, né? Sei lá, né? As pessoas brigam comigo. Vamos para o 46. Eu quero fechar o capítulo 2. Não aguento mais o capítulo 2. 46. Aí entra o que a gente mais gosta. Asana. Asana deve ter dupla qualidade de atenção e relaxamento. E acabou. Não vai falar mais porra nenhuma. E 47. Essas qualidades, qual? O do asana, que tem a qualidade de atenção e relaxamento. Até Bolsonaro é Deus, claro. Porra, os brasileiros desejam Bolsonaro.
Essas qualidades podem ser obtidas pelo reconhecimento e observação das reações do corpo e da respiração, as várias posturas que constituem a prática do asana. Uma vez conhecidas, essas reações podem ser controladas passo a passo. Sutra 46 e 47 que se fala de asana. Vamos ver Glória aqui falando 46 e 47. Asana é a postura firme e confortável. Ela é mais literal e na verdade é essa grande tradução mesmo, né? Asana é a postura firme e confortável. E 47, através da meditação no ilimitado, Deus. E da diminuição das atividades, a conquista da postura confortável e firme. Então, asana é uma postura firme e confortável, e desencaixar vai colocar a dupla qualidade da atenção e do relaxamento. Acho irado esse tipo de tradução aqui. É só ilusão de Matrix. Você também, então, né, Cris Ribeiro? 47, essas qualidades do asana, então, postura confortável, relaxamento, blá blá, são obtidas pelo reconhecimento da observação das reações do corpo e da respiração. As várias posturas constituem a prática do asana. Uma vez conhecidas, essas reações podem ser controladas passo a passo. 248. Se esses princípios forem seguidos corretamente, a prática de asana ajudará a pessoa a suportar, até minimizar, as influências externas sobre o corpo, o mundo te impactando, como idade, clima, dieta e trabalho. Aí começa já os rolês das magias, né, cara? A parte o capítulo 3 é só magia, né? Tipo, parece o Atharva Veda, né? Com o capítulo de maldição do yoga, ou do Vedanta. Vamos por 47, da 48. Então, disto não advém a perturbação causada pela dualidade. É só um Vedanta Adwaita para traduzir o 48 dessa forma, né? Porque não é assim, por exemplo, que todos, Eliade, Zimmer, Lilia Gumini, não vai traduzir o Gasuta como dual, né? Então, se esses princípios forem seguidos corretamente, qual? Dos asanas, né? Que é a dupla qualidade da atenção e do relaxamento, etc., ajudará a pessoa a suportar, até minimizar as influências externas sobre o corpo. Porque na verdade é isso que a gente está pensando, né? As influências do mundo em você querem deixar de ser, então, mundo em você. 49. Pranayama, olha que bonito. É o controle consciente e deliberado da respiração, substituindo padrões inconscientes. É possível somente após o domínio razoável da prática de asana. Ou seja, cada padrão respiratório seu, isso é fisiologia básica, né? Cada padrão respiratório seu está ligado a um padrão do comportamento, do ambiente, né? Ninguém olha para você e fala assim, eu te amo, só um psicopata, né? Ninguém também olha para você e fala assim, é uma vontade de matar você com 150 facadas. Então você entende que existe um padrão respiratório a cada padrão mental e padrão emocional seu. Se você então, voltamos para o Sutra 49, Pranayama é o controle consciente e deliberado da respiração, substituindo padrões inconscientes de comportamento. Muitas vezes você tem um padrão de comportamento enredado pelos kleshas, apego, aversão, medo, morte e orgulho, que vão imprimir em você um tipo de padrão respiratório. Eu não consigo controlar padrões inconscientes meus. Então segue a receita da sua avó, respira. E lá no capítulo 1, se não me engano, o Patanjali volta no pranayama, ele começa o pranayama de novo e fala assim, cara, nada disso aqui deu certo, então prolonga mais a sua expiração. Eu não sei qual que é o sul, também não vou colocar em nenhum lugar que eu não quero editar, depois você vê isso aí. Ele vai dizer, cara, prolongue a sua expiração, que isso faz com que diminua os seus vrits. E olha os 250. Ele envolve o pranayama, continuamos no pranayama. Controle da exalação, da inalação e da suspensão da respiração. Kumbhaka, aquela vontade natural de não respirar, isso é o pranayama. Aquelas várias técnicas, são técnicas de pranayama. O pranayama em si, como conceito, é aquela vontade natural de não respirar. Ah, não entendi. Então faz aquele... Faz 150 vezes. Depois você inspira profundo, solta o ar, vai dar uma vontade natural de não respirar, provocada pela hiperventilação. Só que você não faz pela boca, porque seca a garganta, né? Dá incômodo, você faz pelo nariz. Dá um barato. Dá um barato. É natural, né?
Não precisa um indiano vir explicar isso para você, mas precisa. Então ele envolve o pranayama, controle da exalação, da inalação e da suspensão da respiração. O controle desses 3 processos é alcançado modulando sua duração. Expira. E sustentando essa modulação por um período de tempo. A mente deve direcionar-se a esse processo. Esses componentes da respiração devem ser longos e uniformes. Cara, então você... eu gostaria de gastar mais aqui, que é o que eu gosto. A técnica meditativa que eu acho mais eficaz é controle respiratório, cara. Inspira num tempo, expira em 2, retém em 4. Cara, esse tipo de controle te leva para a meditação, ou esse distanciamento do turbilhão causado, de uma forma muito eficaz, pelo menos para mim e para Kurt. 51. Então a respiração transcende o nível da consciência. Olha que bonito. E no 52, a prática regular de pranayama reduz os kleshas, os obstáculos, que inibem a percepção clara. Vamos ver o que Glória diz do 252. Então ele investe Patanjali aqui bastante em pranayama. Salve, Gui Barbosa. Sutra 252. Através disso, da prática do pranayama, aquilo que encobre a capacidade de percepção desaparece. Então aquele, sei lá o nome que você quer dar para isso, que faz com que você não se ligue que há um observador sacando isso tudo, que não é você, mas faz parte de você. Então o que eu sou? Você é um nada. Ou se melhor, para você não ficar tão desesperado, você é o conjunto de Prakrti junto com Chitta, que é composto pelo seu senso de eu, razão ou lógica, e Amanas, que é a mente propriamente dito, junto com os Indrias, né, com os órgãos, que é os seus sentidos, né, tato, o cheiro, esqueci um nome bonito para isso, né, a audição, blá blá, são Prakrti. Junto com Purusha, que é o tal do vedor, observador, que é só colorido por todos esses filtros, que é só Prakrti. Prakrti é um filtro, cara, tipo uma armadura, no bom sentido, né? Ele filtra o mundo. Você vê o mundo, isso é muito louco, né? Eu gasto mais tempo isso no curso de neurobiologia. Você vê o mundo como Prakrti foi sendo forjada, brother. É muito louco isso, né, cara? Você tem dificuldade, talvez, de pegar algum rolê, ou fato, pode crer. Você tem, às vezes, dificuldade de pegar alguns tipos de rolê, porque Prakrti resiste a isso, porque ela tem uma série de filtros, aquelas frases do tipo, esvazia a tua xícara para poder absorver um novo conhecimento, blá, 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 blá. É isso, cara. Você tem que se desfazer, por isso que o meu curso lá de yoga chama desformação, né? E não formação. Eu não quero incutir mais uma forma, mas desformar você, para você perceber novas possibilidades de vida, de existência. Por isso a resistência dos conservadores, que tem um padrão de Prakrti, para ficar nosso rolê aqui, de ver um mundo que ele não quer se desfazer, ele é apegado àquele... E há yogis conservadores, né? Opa, se não tem. Geralmente o que me chama de insolente. Ele tem um padrão de ler o Yoga Sutra, porque a tradição o trouxe, enrijece o cara. Não significa que está errado, significa que é só mais um rolê. O pequeno fascista não é o ortodoxo conservador, é o ortodoxo conservador ou progressista, se a gente pensar assim, o canhoto, que não abre mão da sua forma de ver o mundo para outras existirem. E eu não vou repetir isso aqui. Tem um curso de política lá, que está em andamento. 53. Dharana, então. E a mente está agora preparada para o processo de direcionar-se à sua meta escolhida. A restrição dos sentidos, 54. Depois eu volto para a glória. Ocorre quando a mente é capaz de permanecer na direção escolhida e os sentidos, desconsiderando os diferentes objetos à sua volta, seguem fielmente a direção da mente. Então você continua sendo afetado, né? Atravessado por 1 bilhão de corpos e mentes, mas em Dharana você vai treinando, você vai se esforçando para manter em um só.
carro da pamonha passa, um monte de pensamento acontece, até que Diana você fechou em um só. E Samadhi, você se funde com isso. Eu não entendi o que é Samadhi. Capítulo 1 inteiro para te explicar o que é isso. E 2,55. Então, os sentidos estão dominados. Então você entende, os cachorros sentem 30 mil tipos de cheiro. Mas a gente não é cachorro. Mas claro, existem infinitos... Mas peguei teu rolê. Existem infinitos outros modificações de Deus, né? E a gente tem a nossa capacidade, exatamente. Suen Paula, se é esse o seu nome. E a gente fecha o capítulo 2. Então a gente entende o capítulo 2. O capítulo 2 o que é? Eu quero dominar os meus sentidos. Eu quero dominar os meus sentidos. Tá, tudo gravado. Caiu agora de paraquedas, né, Francine? Tá caindo de paraquedas agora, né? Tem um monte de aula aí. Essa aqui é a 14, cara. Tá tudo lá no YouTube, tá certo? Aqui no Instagram, aí no Instagram tem poucas aulas, tá tudo no YouTube. Por que tá tudo no YouTube? Eu quero que você assine o sininho, aquelas porra que a minha filha manda você fazer aí, cara. Me assina lá, eu quero aumentar o meu número de seguidor para conseguir monetizar e viver, né, disso aqui, para eu conseguir continuar produzindo conteúdo digital para você. Tá legal? Não tá legal. Então, vai se fuder. Olha só então o que Glória vai seguir aqui no 53 até o final. Dharana, Glória. E daí resulta a capacitação da mente na concentração. Ela comenta assim: outro resultado da prática de pranayama é a capacidade de concentração da mente. Olha que legal, que é o comentário que ela faz, cara. Pranayama, aqui segundo Glória, antecede Dharana. Então, para você tem dificuldade na concentração, olha aí a dica do Tony Robbins para você aumentar a concentração. As técnicas de pranayama ajudam você a isso. Cara, quem já fez pranayama pelo menos uns 20 minutos de forma séria, não preciso gastar aqui para ficar explicando a fisiologia do pranayama, pelo amor de Deus. Eu tenho esse curso também. Mas não precisa, cara. Faz 20 minutos de pranayama legal. Inspira, retém, expira, retém. Faz as expulsões que tiver para fazer, blá blá blá. Cara, você não consegue pensar em outra coisa. Na verdade, você não pensa em porra nenhuma. Por quê? Eu falei que eu gosto de falar disso. Se cada padrão de pensamento emocional seu tá ligado a um padrão respiratório, se eu atingo um estado que eu não sinto vontade de respirar, como é que tu acha que tua mente oscila? Se eles têm uma ligação direta. Se eu consigo atingir, então, com baka, que é uma vontade natural de não respirar, a minha mente atinge um estado natural de não querer produzir pensamento. Sacou o rolê, tio? Pranayama é da hora. Faz pranayama, cara. 54. O recolhimento dos sentidos acontece quando não há contato com seus respectivos objetos, como se houvessem para os sentidos o seguir da natureza da mente. O recolhimento dos sentidos acontece quando não há contato com seus respectivos objetos. O objeto me afeta, vai subir pela medula, vai chegar no tálamo, mas ele não vai causar um efeito, ele não vai ser um gatilho para acionar o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Não sei o que é isso. Tiozão, tem que ler o livro, né, meu? O recolhimento dos sentidos acontece, o dhyana, então, quando não há contato com seus respectivos objetos, como se houvesse para os sentidos a seguir a natureza da mente. Mente aqui, Tita. E aí a gente fecha o rolê no 55. Disso, da prática de pratyahara, advém um comando maior sobre os sentidos. A prática de pratyahara, comentário de Glória. O recolhimento dos sentidos advém o comando sobre os nossos sentidos. Então, o que faz você não sacar que há um percebedor em você que não é contaminado, mas ele só imprime. Porque você se identifica com as suas sensações, sentimentos, ideias, cores. Você fala, eu sou, eu quero, eu sou fudido, eu sou a reencarnação de, sei lá, Cleópatra. O yoga vai desfazer essa subjetividade de que você é alguma coisa. E ele vai criar uma outra subjetividade de que você não é, você está sendo. Mas aí é outra subjetividade. Você troca uma por uma. Eu não quero ter nenhuma subjetividade. Tiozão, tu não quer ter nenhuma subjetividade? O que tu é? Tenta se imaginar sem ter nenhuma subjetividade. Ou seja, se você não imprimir nada.
O yoga é mais uma ilusão, tio. Não pegou rolê ainda, meu? O yoga é mais uma ilusão, assim como o cristianismo também é mais uma ilusão. São programas que já vem tudo pronto. Essa aqui é foda. Tá entendendo o rolê, tiozão? Tu vem com os programinhas aí. Sugar, gesto natatório, respirar aí inato. Você vem com os programinhas, mas eles não capacitam você a sobreviver no planeta. Você precisa do outro para sobreviver, você nasce fraco. Já dei um rolê sobre isso aí em outra aula. Acho que não do Yoga Sutra. Só que o contato com outros vai imprimindo a subjetividade deles em mim. E aí você lá com uns 12, 15 anos fala assim, porra, eu não quero seguir essa subjetividade. É o rolê do adolescente, né? Não quer ser igual papai e mamãe, se revolta, corta cabelo. Se você tem filho e é vegano, seu filho vai ser carnívoro, cara. Pode ter certeza nisso, ele vai comer carne escondido. Se você é carnívoro, seu filho vai ser vegetariano. Ele vai sempre ser contra você. Por quê? É uma rebelião dele para criar sua própria subjetividade. Tá entendendo o rolê, tiozão? E aí você cria sua subjetividade. Você vira lá fã de rock, você faz um monte de bosta que adolescente faz, porque ele está enriquecendo o arsenal dele de experiências. E aí ele torna então Matrix, e ele torna Matrix, eu li ali Matrix. Você então vai criar sua própria subjetividade por causa dos seus coleguinhas, e você amadurece. E você vai entrando de novo na Matrix do trabalho, eu cresci nessas coisas. O yoga o que é? Para a grande maioria dos brasileiros, é um cansaço da subjetividade onde eles vivem. É muito comum isso. Ele abre mão de tudo. Eu era do setor bancário, eu era desenhista, eu era não sei o quê, e agora eu vou ser yoga. Então ele troca um pelo outro. É uma nova subjetividade. Yoga é uma nova subjetividade, cara. É uma forma de ver o mundo. É isso. E os Yoga Sutras? Tá explicando. Tá explicando. Não é a subjetividade, é mais uma delas. Mas qual que é a melhor? Pergunta estúpida, né? Qual que é a melhor? A pergunta inteligente é qual subjetividade no qual você já entrou em contato? Sufista, capitalista, iógica, cristã, dianética, é aquela do Tom Cruise, tá ligado? Que compõe com você hoje? Essa é a pergunta. Ou a pergunta mais interessante ainda. Quais são as utopias, as ilusões, as ficções, as matrix que regem a sua vida agora? Se tua pergunta eu não sei, tá enredada em avidia, né? Tu não sabe quais são os fiozinhos, os liames que fazem você pensar, agir, andar, praticar asana que você faz hoje. Você faz porque está sendo levado. E você fala assim, eu sou assim. É o grau máximo de ignorância. Avidia, alienação. A pergunta interessante de ser feita é: quais são as ilusões que regem a minha vida hoje? A segunda, depois que você respondeu a primeira. Tá legal? Eu gosto de viver sobre essa égide, sobre essa ilusão, sobre essa matrix? E a terceira, muda então ou mantém. Mas aí, depois de responder essas três perguntas, você fala assim, cara, eu não tenho o direito de eliminar a forma de viver do outro, né? Não tenho o direito de aniquilar a forma de viver do outro. Eu vou tentar viver a minha. Agora, claro, quando esse aí atravessa a minha forma de viver, existem as leis, tá certo? E assim é a forma política. E é isso. Meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, tô falando pra caralho. Já estamos em 1 hora, brother. Nos encontramos na próxima aula, fechamos a porra do capítulo 2. Vamos entrar agora no capítulo psicodélico, tá certo? É o capítulo cogumelo, é o capítulo chá de fita, é o capítulo Santo Daime, ayahuasca do Yoga Sutra, certo? Capítulo 3, capítulo da viagem, dos siddhis, dos poderes. Você vai aprender a entrar no corpo do outro. Olha só, maluco. Forte abraço, até a próxima.